começa aí a ditadura stalinista, que vai durar de 1929 até a morte dele em 1953. Quanto a Trotsky, que fugiu, Stalin só vai sossegar quando matá-lo. Em 1929 ele foge da Rússia, Trotsky. Vive na Suíça um tempo, vive na Inglaterra, tentam matá-lo, ele vai para o México, onde o governo do México o protege. Ainda hoje a casa que Trotsky viveu está lá, o filho dele vive lá, né? O filho que ele teve depois, já morando no México. Trotsky foi morto com um golpe de picareta de alpinista na cabeça por um assassino a mando de Stalin. Stalin, ao assumir, suspende a NEP e cria a economia planificada. Tudo agora é controlado pelo Estado, acabou. Os camponeses, ei, mas eu tenho terra, Lenin me deu. Ele matou os camponeses, diz que 5 milhões de camponeses morreram. No mínimo. E aí tudo é controlado pelos planos quinquenais, a cada 5 anos, né? E se criam as fazendas coletivas, chamadas de sovkhozes, e as cooperativas agroindustriais, às vezes só industriais, chamadas kolkhozes. O Estado controla tudo. E para reprimir os que têm coragem de criticar o Estado, cria-se os campos de concentração, que depois ficaram conhecidos pelo nome de gulags, e milhões de pessoas morreram aí. Além do livro do Simon Sebag Montefiore, tem esse aqui, como é que eu digo, em papel. Ali é virtual, esse aqui é real. Vamos brincar assim com as palavras. Aqui eu tenho, o livro se chama Dentro dos Arquivos de Stalin. Um livro extraordinário, que começou a ser escrito em 1992. O cara foi até Moscou começar as pesquisas, né? Jonathan Brandt. Ele encontrou coisas fantásticas, escritas pelo próprio Stalin, corrigidos à mão, os textos do discurso. Ele encontrou coisas fantásticas. Mas deixa eu só citar aqui quantas pessoas Stalin matou aqui, né? Sabe-se, no livro de Sebag Montefiore fala a famosa história dos 28 milhões de mortos, sei lá, 30 milhões de mortos, enfim. Aqui ele foi contando os números, eu não vou ler todos, porque senão ninguém sai daqui, mas, por exemplo, 1929, 70 mil mortos. 1930, um ano depois, 331 mil mortos. 544 mil. 1931, 479.065 mortos. 1932, 505.256 mortos. Quer dizer, 500 mil de pessoas num ano. Sendo que desses 505 mil mortos, pelo menos uns 290 mil por crimes contra-revolucionários, traição. Né? Tem aqui um outro texto que ele encontrou, um texto escrito pelo próprio Stalin, em que Stalin fala da admiração que ele tinha pelo czar Ivan o Terrível. Olha o nome, Ivan o Terrível. Ele incendiou Moscou, matou gente para dedéu. Mas Stalin o critica por um motivo. Escrito pelo próprio Stalin. Um dos erros de Ivan o Terrível foi não acabar com as 5 maiores famílias feudais da Rússia. Se ele tivesse aniquilado todas essas famílias boiardas, quer dizer, nobres, nunca teria havido um tempo de perturbações. Contudo, Ivan o Terrível executava pessoas e logo depois passava um longo tempo se arrependendo e rezando. Deus o controlava. Ele deveria ter sido mais resoluto. Ivan o Terrível tinha consciência. Deus o refreava nesse aspecto. Eu trabalho contra Deus. Escrito pelo próprio Stalin. Eu trabalho contra Deus. Ou seja, eu não tenho consciência. Eu mato. Né? 30 milhões de mortos. Né? Stalin criou os campos de concentração que Hitler fez posteriormente. Acabaram ficando mais famosos, mas o de Stalin é de 1929, o primeiro campo de concentração de Hitler é em 1934. Né? Na verdade, Hitler se inspirou
Napoleão. Criou-se um controle total sobre o Estado, uma propaganda nacionalista e ufanista. E Hitler copia a propaganda de Stalin, copia a propaganda de Hitler, que era muito bem feita. Cartazes coloridos, né? Stalin, o grande líder, igual, copiado dos cartazes de Hitler. Como Hitler dizia que acreditava em Deus, embora eu tenha minhas dúvidas. Stalin não, então ele não podia falar que ele era o eleito de Deus. Mas Hitler era o eleito de Deus. Stalin era o eleito do cão. Mas a propaganda era muito bem feita, controlava-se tudo. Como ele controlava a comunicação, só tinha um jornal, Pravda, só tinha uma rede de rádio, tudo pertencia ao governo, que espionava todo mundo, sabia de tudo. E militarizou a União Soviética e foi, sem dúvida, importantíssimo na vitória contra Lenin, contra Stalin depois. Mas contra Hitler, desculpe, depois. Mas a gente não pode esquecer que em 1939 Stalin assinou um pacto secreto com Hitler, o Tratado Germano-Soviético. Né? Você imagina, vamos imaginar hoje, pronto, pegar um exemplo bem prático. Você é fã dele, Lula. O outro lá é fã dele. Vamos resolver tudo isso aí, tá ok? Então, aí vocês vivem brigando, porque um defende Lula, o outro defende Bolsonaro, aí brigam. Aí um dia vocês descobrem que Lula e Bolsonaro fizeram um acordo secreto. Como é que você ficaria? É a mesma coisa desse caso. Stalin e Hitler viviam se esculhambando, aí um belo dia se descobre que eles fizeram um acordo secreto. E só se descobriu isso quando Hitler invadiu a Polônia e deu início à Segunda Guerra Mundial. É que se descobriu que Stalin e Hitler tinham um pacto secreto de não se atacarem. Mais tarde, Hitler rompeu esse pacto e aí a União Soviética entrou na guerra e de fato foi importantíssima para a vitória dos aliados, né, a participação da União Soviética na Segunda Guerra. Stalin governou a União Soviética com mão de ferro até sua morte em 1953. Apagou fotografias, estou vendo aqui as fotografias que ele mandou apagar, adulterar. Ele apagou Stalin dos livros e apagou das fotografias também. Stalin não aparece mais nas fotografias. É bom que os soviéticos guardavam as fotografias originais e também os negativos que eles tinham alterado para fazer a pessoa sumir da fotografia. Cerca de 30 milhões de mortos, 28 milhões, sei lá, 28, 30 milhões de mortos, é o que se costuma dizer. Né? Stalin era um monstro, mas tem gente que defende até hoje. Grande líder do proletariado, O stalinismo foi uma ditadura tão cruel. Se a gente for levar o ponto de vista numérico, né, quantos soviéticos Stalin matou? Cerca de 30 milhões. Só na Ucrânia, por isso o povo da Ucrânia odeia os russos até hoje, foram 8 milhões de mortos só de fome, segundo eles dizem. E eu acredito, está aqui nos livros, todos eles falam disso. Está aqui os documentos de Stalin. Mate-os de fome, está escrito aqui. Né? Escrito pela mãozinha dele. Os massacres na Polônia, na Romênia e principalmente na Ucrânia. Massacre de crianças. Então tem algumas coisas que a gente precisa refletir. Né? O fascismo e o socialismo eram ditaduras que tinham algumas coisas semelhantes, tinham muitas diferenças. As semelhanças é que ditadura não admite adversário. Mata. Hitler e Stalin não tinham o menor peso na consciência em matar milhões. E mataram. Nesse ponto são parecidos. No resto, né? Só lembro para você compreender quantos são diferentes. É isso aí.